Esse é o 13º encontro, né? 13º Entre Líderes no livro de Atos. Né? Então, nós vamos retomar o nosso estudo e eu quero, então, compartilhar com os irmãos aí, os outros, para a gente e eu espero muito que nós possamos ter insights para compartilhar, porque a gente... Deve estar no quarto dele. Apaga a luz aí para sua tia, vai. Opa. Não, para sua tia. Vamos lá? Desligar os nossos áudios. E estamos lá, então, em Atos capítulo 6. Já vamos entrar no 7º também. 6 e 7 hoje, né? O tema da nossa série é Aprendendo a Crescer, é o 13º encontro. E na semana passada nós paramos o nosso estudo em Atos 7, onde aprendemos sobre como uma igreja deve enfrentar os transtornos, desafios de crescimento, né? Lembra que a igreja cresceu e teve aquele desencontro entre as viúvas helênicas e as viúvas judias, e foi resolvido com os diáconos, com a instituição dos diáconos. É importante que a gente perceba uma coisa, né? Que a gente perceba que aquela foi uma solução para a igreja, para aquela igreja. E a instituição dos diáconos se tornou bastante generalizada, mas nem toda. Eu tenho que me virar nos 30 mesmo. Aí, por favor. Ok? Todos com o áudiozinho desligado. Obrigado. Nem todas as igrejas tinham diáconos, né? Nem todas, como, por exemplo, a nossa não tem diáconos instituídos, mas tem a função diaconal. Função diaconal, o importante é a função diaconal, o exercício daquilo que os diáconos que foram eleitos ali em Jerusalém foram incumbidos. Então, é muito interessante isso. Já no Novo Testamento não havia uma universalidade desse grupo chamado diáconos nas igrejas. Mas havia soluções para esses problemas que os diáconos estavam destinados a resolver. Então, uma das providências foi a multiplicação de líderes servos. Um desses líderes foi um homem chamado Estevão, né? Conhecido como o primeiro mártir cristão. O texto de hoje volta a falar sobre ele. É um daqueles personagens que passam como um meteoro e deixam uma forte impressão em nós. Você já se sentiu pressionado? Eu creio que todo mundo aqui já passou por um momento de pressão, né? Estevão enfrentou o que talvez seja a maior pressão física, psicológica que um ser humano possa enfrentar, que é o martírio. Você se vê ameaçado de morte, né? E no caso dele, a ameaça foi concretizada, talvez seja uma das sensações mais angustiantes que existe. Quando a gente sofre um assalto, por exemplo, a gente experimenta um pouquinho do que é isso, né? Mas a razão do martírio de Estevão foi a sua fé. Sabemos que os crentes de hoje não estão acostumados a sofrer pressão por causa da sua fé, mas isso pode acontecer e precisamos estar preparados. Pode acontecer mesmo. Conheço várias pessoas que nitidamente são perseguidas em seus ambientes de trabalho, por exemplo, por serem cristãs, por serem evangélicas, né? Algumas delas por pura cristofobia mesmo. As pessoas têm raiva, não gostam de evangélicos, têm preconceito, e aí aquelas pessoas são, então, alvo de algum tipo de desprestígio, né? Vamos aprender como Estevão enfrentou a pressão máxima e assim podemos enfrentar melhor as pressões que possam vir sobre nós por causa da nossa fé ou apesar dela, né? Interessante isso aqui. Os princípios que a gente aprende com Estevão servem tanto para uma pressão aguda, uma ameaça de morte, alguma coisa nesse sentido, como para qualquer tipo de pressão que venha por causa da nossa fé, que venha por causa do nosso posicionamento. Os princípios são os mesmos. É bem interessante isso. Lembrem, né, que 2 Timóteo, lembram de 2 Timóteo 3,12? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você
pode até não perder sua vida por causa da sua fé, mas pode perder amigos, oportunidades, relacionamentos, e pode sim enfrentar graves dificuldades e pressões amedrontadoras. Nós damos graças a Deus porque, de forma geral, a gente vive um ambiente bastante favorável, né, ao exercício da nossa fé, sendo ela exercida com sabedoria, mas nós nunca podemos pensar que esse ambiente favorável vai durar para sempre. Pode até acontecer, mas pode ser também que haja uma mudança e a gente, de alguma forma, enfrente isso. Tá? Eu já perguntei aqui em outros momentos, mas sempre é bom, talvez tenham pessoas novas, se alguém já viveu uma experiência de sentir-se preterido de alguma maneira, se não ameaçado, se não hostilizado, mas pelo menos preterido por causa da sua fé. Alguém já teve uma experiência nesse sentido aqui entre nós? Tá? Thales, como é que foi isso, Thales? Conta pra gente um pouquinho aí. Opa! Bom, normalmente na faculdade, né, a gente quando vai assistir certas aulas e certos professores mente aberta, né, eles começam, pelo menos que se consideram dessa maneira, há ocasiões em que eles atacam a nossa fé, né, e aconteceu isso numa aula eu estava fazendo curso de Direito, uma aula de filosofia, né, justamente filosofia, né, o professor veio questionar a questão da, vamos dizer assim, da necessidade da religião, né? E colocando a famosa frase de Marx, né? De Karl Marx, que a religião é o ópio do povo, né? Então, assim, não somente eu, mas alguns colegas meus que eram evangélicos também ficaram, digamos assim, ofendidos, né? Mas eu percebi que não havia muita manifestação dos demais. E eu levantei a mão e aproveitei para falar, né? E lembrar ao professor de filosofia que a filosofia deve muito à teologia, por exemplo, né? Muitos dos pensadores, né, da Idade Média, até mesmo da Idade Moderna, contribuíram para o desenvolvimento da filosofia. E eu falei, fiz alguns questionamentos e eu percebi que a partir daí ele ficou um pouco acuado em falar sobre religião, mas também o tratamento comigo também não foi muito positivo, né? Digamos assim, depois disso. Mas é o que acontece. É verdade. Eu chamo isso de a ditadura dos tolerantes. Eles são extremamente tolerantes entre si quando convergem, mas são extremamente fechados quando alguém diverge, diante da divergência. Claramente isso até pessoas amigas minhas, quando a gente converge e quando a gente né, faz aquele balanço, considerando a opinião pessoal e respeitando, mas quando a gente confronta, eu sinto a resposta é bastante bravia, né? Bem diferente. Mas essas coisas a gente estuda hoje como sendo algo tão distante de nós, né? Mas não é algo que devamos pensar assim. A qualquer momento nós podemos nos deparar com uma situação como essa. Por outro lado, as pressões elas podem acontecer por causa do nosso ministério mesmo, né? As pressões da vida, o fato de estarmos preocupados. Paulo falou que não havia quem enfraquecesse, que ele também não enfraquecesse. Não havia quem se desviasse, que ele não se entristecesse, né? Lembra dessas falas de Paulo? Então, as pressões do próprio ministério, vocês são líderes. Quantas vezes você acorda triste, ou vai dormir triste, né? Por ver que aquele dia o pessoal não compareceu. Teve um dia que eu entrei na sala do meu grupo, ficamos eu e Betânia esperando, escutando o canto dos grilos, né? E são pressões, são coisas que a gente vive e que a gente tem que buscar forças em Deus, né? Como Davi buscou lá em Ziclag, quando os seus liderados pensaram em apedrejá-lo, né? Lembra essa coisa? Levaram as esposas e os filhos dele e a culpa vai para o líder, meu amigo. Quando tem um sucesso, pode ser uma coisa que dá certo,
as pessoas vão falar, nós conseguimos. Uma coisa que dá errado, as pessoas vão dizer, foi ele. Né? O culpado é sempre o líder. E a gente precisa... Isso é uma pressão. Então, vamos estudar hoje. Primeiro segmento vai ser o próprio pastor Tásio que vai fazer, não é isso, Tásio? Nosso combinado? E depois o Ricardo, e depois a auxiliadora. Tá bom? Eles vão ler e vão fazer uma leitura comentada, eles vão dirigir cada um no seu momento para nós aí, ok? Tásio está com a palavra. Deixa eu compartilhar aqui para todos verem. Bem, mais uma vez, boa noite a todos. Pastor me passou essa incumbência aqui, né? E vamos lá, então, fazer a leitura aqui e depois eu vou comentar um pouquinho. Depois, se alguém quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade. Lembre-se de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aí nós temos capítulo 6, de 8 até 15. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e quando o Espírito Santo habita em nós, até os inimigos notam a diferença, né? Essa parte o título, né? O subtítulo, eu achei muito interessante. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Então, muitas vezes, quando a gente está diante de determinadas situações, de determinados problemas, né? A gente imagina que aquele problema realmente é um problema gigante. E às vezes até alguém fala assim, não, mas não dá para resolver. Não, mas você não sabe o tamanho desse problema que é, né? Mas aí a gente tem que ter essa atitude, né, que Estevão teve. Quando estava ali diante dos homens que estavam contra ele, né? Ele teve essa serenidade e os seus inimigos notaram, né, que o seu rosto estava diferente. Então, não somente pelo fato de ele estar sereno, confiante no Senhor, né, porque isso em si é uma diferença muito grande, né? Porque você imagina quando você está diante dos acusadores, né? Imagina, por exemplo, um acusado, né? Uma pessoa que está ali diante de um tribunal sendo julgado, né? Eu creio que dificilmente uma pessoa está, pelo menos por dentro, né? Está totalmente mexido, né? E é difícil a gente ver uma pessoa com um rosto sereno. Então, eu creio que ali Estevão estava muito tranquilo por saber que o Senhor estava com ele, né? Que maior é o que estava dentro dele do que o que estava fora os acusadores. E além disso, os inimigos notaram nele o rosto como de um anjo, né? E eu creio, irmãos, quando eu olho para esse aspecto, né? Se eles conhecessem pessoalmente Jesus, eu não sei se eles haviam tido essa oportunidade clara, né? Mas eu creio que ao invés de falar que era o rosto de um anjo, eles iam dizer, olha, o rosto parecido com Jesus, né? Porque a Bíblia fala que nós somos a imagem de Jesus, né? Nós temos o perfume de Cristo, toda a marca de Jesus, ela está em nós. Então, quantas vezes nós somos identificados, né? Somos identificados como servos, como discípulos de Jesus, como crentes, né? No linguajar do mundo, né? As pessoas já perguntam, vem cá, você é crente? Isso já aconteceu comigo, acho que já deve ter acontecido com algum dos irmãos aí também, né? Então, quando a gente tem essa serenidade, a gente acaba transparecendo, né? Vou continuar aqui. Se nós nos submetermos ao poder do Espírito dentro de nós, não resistindo ao seu agir, mas submetendo-nos a ele,
nos rendendo a Ele, reconhecendo que Ele está ali, convidando a assumir o pleno controle de nossas vidas, o Espírito de Deus nos dá a calma, olha só, a calma e a confiança de quem sabe que Deus está no controle de tudo. E essa foi a marca de Estevão, né? Parece incrível, né? Talvez Estevão até já estivesse prevendo a sua morte, né? Quem sabe, né? Mas mesmo assim ele estava tranquilo, né? Até porque Paulo mesmo fala, né? Nós somos todos os dias nós somos expostos, né? À morte, nós somos, enfim. Paulo teve essa consciência também, lógico que bem depois, né? Quando Paulo se converteu e recebeu o Espírito Santo na sua vida. Assim também estava Estevão, né? O Espírito de Deus ajuda a mim e a você de muitas e variadas maneiras. Ele nos ajuda a testemunhar, ele nos ajuda a vencer nossos vícios, ele nos capacita a perdoar, a ser um cônjuge melhor, um pai melhor, um estudante melhor, a realizar melhor o nosso trabalho. Então, tudo aquilo que envolve a nossa vida, ela passa a fazer parte do domínio do Espírito Santo, né? Do domínio de Deus. Não significa que eu me converti hoje e amanhã eu já estou num estado de perfeição e graça, né? Nós estamos num processo, né? No processo de crescimento. Mas o primordial de tudo é saber que a nossa vida ela já está nas mãos do Senhor, né? E se a gente tem essa convicção, que acima de tudo é uma convicção que vem, que está dentro de nós, né? Que é o Espírito Santo de Deus, e é também, da mesma maneira, uma convicção racional, porque a palavra de Deus nos diz, né? E nós devemos acreditar nisso, né? Então, tem um aspecto tanto emocional aqui, quanto também o racional. Às vezes a gente pensa que o relacionamento com o Espírito Santo é um relacionamento apenas, como muitas pessoas acham dessa maneira, né? Que é um relacionamento de sentir. As pessoas esperam sempre um sentir, né, do Espírito Santo ou de Deus para ter uma convicção. Mas a nossa convicção ela vai além do sentir, né? A fé, ela não é um mero sentir. A fé também é confiar, é saber, mesmo quando a gente não consegue perceber a presença de Deus, né? E é interessante que isso acontece. O pastor Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósito, ele fala isso, que há momentos em que nós não percebemos. Como se, né? Ele fala, como se Deus se afastasse, ou pelo menos não permitisse que nós sentíssemos a sua presença, propositadamente, para que a gente passe a confiá-lo nele, né? Em todas as situações. E para finalizar, então, se você é um discípulo de Jesus e você já reconheceu o senhorio dele na sua vida, que já lhe entregou o coração, quando estiver sob pressão, lembre-se de que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mesmo que tudo pareça se levantar contra você, se você está debaixo do poder do Espírito Santo, você é a maioria, né? Quer dizer, é só o fato, né? O simples fato de que Deus está conosco, né? E Deus é maior do que tudo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Então, com certeza, nós já somos maioria, né? Não por mim, mas pelo Deus que está dentro de mim, né? Pelo Senhor Jesus que está no meu coração, que habita em mim, e Ele é muito maior do que qualquer problema. Eu creio que foi essa a sensação que não somente Estevão teve, mas também teve Davi, né? Quando enfrentou Golias. E aí a gente pode pensar nessa questão de maior, menor, enfim, na questão de tamanho ali, né? Davi não se comparava ao tamanho de Golias, mas ele nem se preocupou com isso, pois ele sabia que Deus era muito maior do que Golias, né? Então, para nós, qual é o nosso Golias? Quais são os nossos problemas, né? O que nós estamos enfrentando? Seja o que for, basta a gente lembrar que maior que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Muito bom. Excelente. Enquanto você falava, eu estava lembrando de um dos parágrafos que tem aí, que nos remete a uma questão que eu quero deixar com vocês rapidinho. A questão é o seguinte: nós reconhecemos Cristo e a Bíblia diz que quem não tem o Espírito não é de Cristo. Então nós temos o Espírito. Porém, eu acredito que existe uma diferença entre nós
os batistas e os crentes mais renovados, na busca da plenitude desse Espírito. Eles buscam o batismo, buscam muito o batismo, a gente ensina que o batismo é concomitante com a fé, ou seja, é um pacote só, você não precisa, não é a prestação, né? Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que nos falta um pouco de busca. Aqui diz, olha, se nós nos submetermos ao poder do Espírito Santo dentro de nós, né? Se nós nos submetermos, nos rendendo a Ele, certo? E convidando a assumir o pleno controle de nossas vidas. Eu creio que o pulo do gato desse ponto que o Thales trouxe para nós, com muita assertividade, é essa questão. Qual de nós é um buscador? Eu acho que o Espírito Santo está livre e está agindo nas pessoas. Mas se nós o convidarmos mais para agir em nós, eu acredito que ele vai agir mais em nós. Você pensa que é assim também? Ou você pensa diferente? Como que é na sua... Parece-me que nós descansamos no fato de que o Espírito está em nós. E o convidamos muito pouco no dia a dia a manifestar-se de forma mais contundente através da nossa vida. É assim mesmo? Ou estou enganado? O que vocês acham? Eu vou já engatar no próximo ponto também, tá? Beleza. Eu me lembro muito do verso, quando eu comparo a gente com os irmãos mais carismáticos, eu me lembro muito do verso que parece que a gente não dá muita atenção para ele, de Filipenses 1,6, que diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É como se a gente tivesse um pacote e agora não tem mais nada para fazer. Mas existe muita coisa para fazer ainda. Existe muito homem mau para ser mortificado. E esse homem mau só será mortificado com muito joelho, com muito choro, com muita oração, com muita leitura da palavra, com muitos momentos de envolvimento com o próprio Espírito Santo, né? E às vezes a gente acha que isso vai ser algo instantâneo, é como se fosse um miojo, o miojo dos batistas. Pá, fiz, ficou pronto, tá tudo certo. E não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem muito que desenvolver. Eu penso que a nossa intimidade para com Deus, ela pode sim, a gente deve buscar esse desenvolvimento. Então, né? Ok, Ricardo. Pastor, O Ricardo parece que ia terminar o raciocínio. Finalizei, cara. Não, é isso. Eu acho que a gente tem muito que buscar, sim, porque nós podemos viver momentos e realidades que muitas vezes nós não viveríamos se nós não nos colocarmos à disposição de Deus para que Ele haja em nós. E é esse o meu sentimento em alguns momentos. Okay. Pastor, eu vejo aqui um pouco do que o Ricardo falou, e na verdade eu vejo uma bifurcação, né? Nesse ponto, a gente vai para dois excessos. Ou a gente vai para um excesso de passividade em relação ao Espírito Santo de Deus, ao agir de Deus, no sentido de que não buscar, né? Deixar, Deus está no controle, mas também, por outro lado, você não busca, você não ora, você não lê a Bíblia, você não vai atrás, você não procura desenvolver o relacionamento com o Espírito Santo de Deus, com Deus, porque, de qualquer maneira, Deus está agindo, está no controle, enfim, é quase que um calvinismo aí, né? E, por outro lado, a gente também tem o excesso de atividade, que é a pessoa que tenta, entreguei a minha vida para Jesus, mas eu vou fazer as atividades, eu vou fazer tudo, às vezes é até por minha própria vontade, né? E não permite que o Espírito Santo guie, né? Eu vou fazer a obra, quer dizer, mas também não ora, não se submete à vontade do Senhor. Exatamente como o pastor escreveu, um ativismo, né? Um excesso de atividade, né? Então, eu acho que o relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ele envolve, na verdade, um equilíbrio, né? Nesse sentido, nem ser passivo demais, nem ser ativo demais, mas se submeter à vontade de Deus, né? Quer dizer, deixar a sua atividade debaixo da vontade do Espírito Santo de Deus.
E muitas vezes até se tornar passivo, mas dentro da submissão também do Espírito de Deus, ou seja, permitir, passivo no sentido de permitir o Espírito agir, né? Então, acho que tem que ter um equilíbrio aí. Ok. A palavra de Deus diz isso, né? Buscar-me-eis. Né? Vou nem botar as separações aqui para não dar trabalho. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes todo o vosso coração. Certo? Então, essa é a melhor atitude. É a atitude de permitir que Deus complete a obra dele em nossas vidas. E esse permitir passa por uma vontade ativa. Pai, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Espírito Santo governe mesmo. Governe mesmo a nossa vida. E convidá-lo diariamente. Né? Há um outro versículo que diz o seguinte: quanto ao Senhor, se alguém achar a referência, pode nos ajudar depois. Quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é integralmente dele. Né? Então, existe aí uma necessidade de nós nos lembrarmos que a obra que o Senhor faz conosco é uma obra cuja iniciativa é totalmente dele na cruz do Calvário, mas ela é uma obra também cooperativa. Né? Nós precisamos cooperar com o Espírito Santo, não permitindo, não sendo negligentes nessa busca da sua presença, nesse abrir espaço no nosso coração para a sua presença, tá? Faça mais isso. Demonstre mais ao Espírito Santo que você o quer com você. Porque o Espírito Santo não é intrometido, né? Jesus disse mesmo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, né? Legal? Ricardo? Ponto 2. Amém. O texto é 2 Crônicas 16:9. Esse do... Aham. O Senhor. Esse texto é muito bom, hein? Vamos lá, eu acho muito bacana ver o ponto 2, que o ponto 2, ele de fato é uma consequência do ponto 1 que o pastor Tales falou, né? Como que um homem consegue se manter sereno, tranquilo, diante de uma pressão, e a gente consegue ver essa serenidade, essa tranquilidade dada pelo Espírito Santo, quando ele, então, percebe que ele não está sozinho, né? Lembre-se que você não está sozinho, esse é o ponto 2. E a gente, em muitos momentos, a gente tem a impressão de que estamos sós, né? Em muitos momentos nós achamos que estamos abandonados, ou que não tem ninguém a nos apoiar, e que não tem ninguém por nós, né? E Estevão mostra claramente que ele não tinha essa dúvida, muito pelo contrário, ele tinha tanta certeza que ele não estava só, e ele tinha tanta tranquilidade, tanta segurança, que ele começa então a fazer uma defesa de tudo que Deus fez no Velho Testamento e permeando por cada um dos grandes nomes do Velho Testamento, como Abraão, como Moisés, até chegar em Davi, para demonstrar o quanto aqueles homens estavam julgando mal, mostrando que todos eles apontavam para Cristo, né? E que o Cristo que eles haviam crucificado e haviam, obviamente, negado, né? Então, Estevão, ele demonstra essa serenidade, conseguindo ter as suas emoções contidas e ter as suas ideias tão prontas para poder fazer essa defesa de forma clara, de forma tranquila e objetiva, que pudesse ser entendida por aqueles homens. E eu achei isso muito interessante, porque isso demonstra que muitas vezes nós, consequência inclusive do que nós acabamos de falar, de o Espírito Santo não estar atuando tanto em nós em momentos de pressão, perdemos a espiritualidade e passamos para a carnalidade. Queremos resolver com as nossas próprias forças, queremos resolver com a nossa, vamos dizer assim, com o nosso jeito, e deixamos de ser dominados pelo Espírito Santo. E Estevão nos dá uma lição muito grande nesse aspecto, de demonstrar que quando nós estamos em Cristo,
quando o Espírito Santo domina as nossas vidas, ele deve dominar, inclusive, quando nós estivermos sendo tentados a largar as nossas, vamos dizer, a nossa confiança nele para querer, com as nossas próprias forças, decidir todas as coisas. Então, esse aprendizado com esse momento de Estevão é fantástico, né? O capítulo 7 inteiro apresenta essa defesa, né? Essa acusação que fizeram contra ele se defende. E olha só, o que Estevão faz é nos dar um relato histórico do Antigo Testamento, lembrando que Deus fez na vida de outras pessoas que, por causa ou apesar de sua fé, sofreram pressões e perseguições. O que não será diferente da nossa vida. Nós vamos sofrer, muitas vezes, as pressões e as perseguições talvez nem venham externamente. Às vezes, as pressões e as perseguições serão suas mesmo. Você pode se pressionar enquanto cristão em eu faço isso ou faço como todo mundo? Eu atuo assim ou atuo como todo mundo? Quantas vezes nós somos tentados por nós mesmos a ir no fluxo da humanidade, de dar um jeitinho, de entrar no meio da corrupção, ou de deixar de dar o testemunho que a gente deu para não se constranger ou não constranger outros. Então, nós podemos, às vezes, ser fonte da própria pressão sobre nós. Não necessariamente essa pressão precisa vir de fora, às vezes virá de fora, como o pastor Tales bem falou. Eu lembro que no meu mestrado, nós fomos muito pressionados, os cristãos. Muito pressionados. Por quê? Porque lá a ditadura da tolerância, como o pastor bem falou, eu nunca tinha prestado atenção nisso. É extremamente evidente. Se você concorda com o professor, está 100%. Se você discorda dele, amigão, seu inferno está feito. Então, é bem interessante isso. O que Estevão faz é lembrar aos outros que, como ele, padeceram por causa de sua fé, ou apesar dela. Estevão condensou a história focando principalmente em Abraão, José, Moisés e Davi. Eu creio que isso é um encorajamento para você e para mim. Você não está sozinho. Pessoas de Deus sofreram perseguição e foram pressionados por sua fé antes de você. Eles também foram rejeitados, mas eles perseveraram através da perseguição e receberam uma bênção maior de Deus. Irmãos, alguns dias atrás, a gente estava vivendo um momento de pressão, não só com relação à questão de saúde, mas também com questão à parte financeira, com questão à pressão da própria empresa. E a gente estava vivendo várias pressões, né? Aqui em casa, eu particularmente. E uma das coisas que me fez manter, vamos dizer assim, o senso, era saber que tinha outros irmãos orando por mim e que eu não estava sozinho naquela empreitada, que existia outros que estavam me apoiando em fé. E em que momentos que eu possivelmente vacilaria em entregar os cuidados da minha vida a Deus, outros irmãos estariam fazendo isso por mim. Então isso para mim foi muito reconfortante. E às vezes nós nos esquecemos disso, que temos muitos como nós, que estão dobrando seus joelhos por cada um aqui, por cada um dos nossos irmãos, para vencer as suas pressões, né? Os versos 51 e 53, pode falar, pastor. Deixa eu dar um testemunho sobre isso. Teve um momento na pandemia que foi assim, uma espécie de momento mais baixo, né? Um momento mais crítico. E aí um dia eu cheguei para Amanda e perguntei, e aí, Amanda, como é que estão as coisas? O pastor está apertado, nós estamos tendo que rever nossas despesas. Desculpa que está falando do negócio íntimo, né, de vocês, mas eu creio que é para a edificação de todos. Mas eu tenho um marido crente. Quando eu começo a pensar em me desesperar, lembra disso, Amanda? Perder, ficar nervosa e chorar, vem o Ricardo e fala, Amanda, quem é que cuida de nós? Quem é que está no controle de todas essas coisas? Calma, isso vai passar, Deus vai nos guardar, vai dar tudo certo. Aí eu queria dar esse testemunho que eu achei muito bonito na hora. Não é fácil uma esposa falar bem do marido, não. Graças a Deus. E realmente foram momentos muito difíceis, né? E às vezes, isso obviamente não veio de mim, veio de saber que eu tinha irmãos que estavam orando por mim, né? Então não estava só, nem sem Deus e nem sem os meus irmãos, a nossa família preciosa. Isso é um privilégio assim gigantesco. Ter irmãos preciosos que cuidam uns dos outros é algo que só Deus poderia promover para nós, meus irmãos. Mas continuando,
Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistir ao Espírito Santo. Assim vocês são como vossos pais. Ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram o que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não as guardastes. Na mesma linha de raciocínio, Pedro consola os seus leitores sobre sofrimento e perseguições com as seguintes palavras: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vilipendiados, eu acho que é isso. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele, sim, ele blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Eu acho linda essa passagem. E vituperar, de vituperar, a ideia de desvalorizar, desprezar, vilipendiar. É uma palavra que eu deixei escapar, mas porque é o texto, né? Vituperado. Ótimo. Bom, vou aprender mais essa palavra aqui e o significado. Glória a Deus. Eu acho bonito esse texto e eu acho interessante que nesses momentos a gente, às vezes, quer culpar os outros, né? E Estevão, se a gente continuar vendo a história, não faz isso. Ele perdoa aqueles que lhe perseguem. Isso é lindo, que a gente possa ter também essa virtude desenvolvida pelo Espírito Santo em nós. Amém. Muito bom. Segundo ponto, né? Que é a ideia de a gente ter essa percepção que Estevão teve de que nós fazemos parte. E Hebreus tem um texto que diz assim, né? Tendo uma tão grande nuvem de testemunhas, olhemos para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Isso é a transição do capítulo 11 para o 12, né? Quando o 11 fala o quê? Das testemunhas. No 11, a gente vê pessoas que honraram sua fé, foram aquelas que morreram cerradas ao meio, dizem que Isaías teria sido morto assim, né? Cerrado ao meio. E tem aqueles que foram honrados por sua fé, que conquistaram reinos, e foram abençoados, enriqueceram, tudo. Então, existe essa dupla possibilidade na nossa vida, de ser honrado pela fé, mas também é hora de honrar a fé, que é pagando o preço, né? E aí, o começo de Hebreus 12 diz: temos uma tão grande nuvem de testemunhos. Então, hoje, nesse momento, mais uma vez, eu quero dar aquela paradinha e orar por essa tão grande nuvem de testemunhos. Pessoal, no Chile, igrejas estão sendo queimadas, aqui pertinho de nós já. Essa questão política e teológica, ela é tremenda. Nós vamos dar uma paradinha de novo aqui para orar por essas testemunhas que nós temos hoje, agora, morrendo por Cristo, morrendo por sua fé, honrando a sua fé, né? Pagando o preço de serem cristãos, e nós queremos orar. Deus tem tocado no meu coração aqui na nossa reunião. Eu não lembro disso na reunião de oração de quarta-feira, lembro aqui, entre os líderes, né? Porque o assunto de Atos, vez por outra, volta a isso, né? Então, eu vou pedir que a própria Amanda faça essa oração pelos crentes perseguidos em todos os lugares por causa da sua fé. Vamos ter esse momento de oração. Senhor Jesus, nós queremos, antes de qualquer coisa, te agradecer pela nossa liberdade de nos reunir e de aprender mais da tua palavra, de falar sobre o teu poder, de testemunhar do teu cuidado conosco. Mas sabemos, Deus, que em muitos lugares do mundo, nesse exato momento, há pessoas sendo perseguidas, há pessoas sendo mortas, há pessoas sendo mutiladas, violentadas psicologicamente, fisicamente, até mesmo sexualmente, Deus, porque pregam a tua palavra. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos, os nossos irmãos que estão espalhados por todo esse mundo, em especial esses que estão no Chile,
e que já sofrem de uma forma tão clara, Senhor, por causa da propagação do Teu Evangelho, das boas novas. Ó Deus, nós clamamos a Ti, que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos, que o Senhor os proteja e os livre, se assim for da Tua vontade. E se a morte deles, essa perseguição, for para glorificar o Teu nome, Pai, eu te peço que o Senhor dê forças a eles para enfrentarem esses momentos tão difíceis que nós não nos dispusemos a passar. Porque moramos num país em que há liberdade e escolhemos profissões que nos permitem estar aqui onde estamos, sustentando a nossa família. Mas sabemos que, por amor à Tua palavra, muitas pessoas foram motivadas a ir para lugares distantes de onde moram os seus familiares, distantes da cultura do seu país de origem, distantes até de confortos e luxos que poderiam ter se não tivessem escolhido anunciar a Tua palavra por aí. Ó Deus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude também a lembrar desse pedido de oração ao longo do nosso dia, enquanto estamos no conforto da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso carro, enquanto estamos nos alimentando, enquanto estamos tomando um banho, Senhor, às vezes até um banho quente, com o conforto que o Senhor tem nos dado, enquanto há pessoas sofrendo e não tendo as próprias necessidades básicas supridas. Mas por amor a Ti, elas se desprendem de tudo isso. Aqui estamos apegados para anunciar a Tua obra. Ó Deus, cuida de cada um e nos incentiva, Senhor, nos motiva a orar, a interceder por essas pessoas que estão aí na linha de frente. Ajuda-nos também no sustento da Tua obra, dessa obra missionária, dando-nos um coração que doa, que oferta, que além de orar, muito além disso, contribui e contribui com um coração feliz, não como uma barganha, não como uma moeda de troca. Ó Deus, assim pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Pessoal, a Rosângela colocou aqui o sentido de vituperado, né? Caluniado, censurado, criticado. É importante que a gente pegue o sentido e significado do dicionário e faça uma transposição teológica, né? Que a vituperação é produzir desprezo através da calúnia, através da injúria. Entendeu, Rosângela? Aí, o propósito da calúnia é produzir desprezo, é tornar aquelas pessoas ou aquele grupo odiosos, como Nero fez com os cristãos, né? Segundo a história, acusando-os de colocar fogo em Roma, tanto para livrar-se quanto para produzir ódio. E a partir dali, cristãos foram queimados em cruzes e havia cruzes incandescentes com cristãos queimando por toda a Roma. É uma coisa impressionante. Tem também um texto em Neemias. Pastor, o senhor desligou o áudio do senhor. Qual foi a última coisa que vocês ouviram? Tem um texto, hein? Ah, tem um texto. Então, beleza. Tem um texto que eu coloquei aí no chat que traz mais ou menos essa ideia, em Neemias 6,13. Para isto o subornaram, para me atemorizar e para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa para me infamarem e assim me vituperarem. Viram aí no chat? Então, o vitupério é a ideia de uma invenção, de uma história, de uma mentira, de uma narrativa, para usar um termo muito comum hoje, que vai gerar ódio, que vai gerar uma cristofobia, que vai gerar uma perseguição, etc, etc. Ok? Para me vituperar. Então, é isso aí. Beleza, muito bom. É bom a gente pegar esses conceitos, né, que a gente vai crescendo. Muito bem, vamos aqui agora para de quem é a vez. Agora é a
Auxiliadora. Auxiliadora. Estão me ouvindo? Sim, né? Eu vou fazer a leitura do último trecho, né, que conta a história final de Estevão, e no finalzinho eu faço as observações que eu achei importante. Então, lembre-se que o Senhor Deus ainda está por vir, né? E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, em que a invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-lhes de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Que lindo fim para a vida de Estevão. Você pode dizer: como isso é bonito? Ele morreu apedrejado. E foi. Mas ao morrer, ele chama pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário: Senhor, receba o meu espírito. Não lhes impute esse pecado. Eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz: e tendo dito isso, adormeceu. Ou seja, ele morreu. Mas me diga para onde ele foi. O céu é a casa de Deus para os crentes. Na Bíblia, no Salmos 116, 15, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Estevão teve uma visão do céu. Apenas 5 vezes na Bíblia nós lemos sobre alguém tendo uma visão no céu, estando aqui na terra. Em Isaías 6, Ezequiel no capítulo 10, Paulo em 2 Coríntios 12, João em Apocalipse 4 e 5, e aqui com Estevão. Deus abre a janela do céu e Estevão vê Jesus à direita do Pai. Veja novamente o versículo 56. O que Jesus está fazendo? Ele está de pé. Normalmente ele aparece sentado à direita do Pai. Por que ele está de pé? Ele está de pé para receber seu amigo Estevão. Deus tinha escancarado a janela. Agora Deus abre a porta. Estevão perseverou e recebeu uma bênção maior. Quando você enfrentar perseguições e pressões por causa da sua fé, fique firme. O melhor de Deus ainda está por vir. No 2 Coríntios, nós temos: a confiança e desejamos antes de deixar este corpo para habitar com o Senhor. Em Hebreus, na verdade, toda correção, pressão ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E em Hebreus 4:9, portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A primeira coisa que, quando eu li esse texto, foi remeter à ideia de Cristo crucificado, né? Do mesmo jeito, né? No mesmo modus operandi, né? Então, a segunda observação que eu fiz foi que Estevão foi fiel até a morte. Ele foi martirizado, né? Mas ele foi fiel até morrer, gente. Então, a fidelidade a Deus foi que prevaleceu. Né? E aí me veio logo a pergunta: eu sou fiel a Deus? Em que eu estou sendo fiel a Deus? Até que ponto eu sou fiel a Deus? Né? Eu sou fiel no dízimo? Eu sou fiel nas orações? Né? Tem até aquela moda, né? Orações ok, dízimo ok, leitura ok. Então, me veio esse questionamento. E lendo um pouquinho sobre a história de Estevão, ele tinha uma vida muito tranquila, igual a maioria da gente aqui, né? Tem uma vida tranquila, tem o que comer, o que beber, muita gente estudou, ainda estuda, é mestre, é doutor, né? Nosso nível de conhecimento de alguns aqui é bem elevado. Mas a única coisa que ele não tinha ainda era a salvação.
Então, quando ele percebeu que a salvação era a salvação, ele começou a seguir a Cristo, né? A defender a igreja, a fazer... E aconteceu tudo isso com ele. Ele foi perseguido, enfim, né? E aí, outro questionamento que me veio à cabeça, né? Porque nós fazemos muitas contas para seguir Jesus, né? Estevão, ele, apesar de ter tudo, ele não fez isso. Ele largou tudo e seguiu Jesus. A gente fica contando o tempinho que a gente tem para fazer cada coisa para seguir Jesus. Não é verdade? E outro item também, que foi o último, tinha um coração pronto para o perdão. Estava morrendo lá. Ainda teve o tempo de pedir perdão, Senhor, perdoa essas pessoas. Porque... Já pensou, gente? A gente nem vai ter tempo de pensar nos outros, né? Na hora da morte. A gente quer saber do nosso perdão, de perdoar os nossos pecados, né? De sermos egoístas, né? Não de pensar no próximo. É isso, pastor. Eu estou escrevendo aqui os insights, né? Que me vêm enquanto você fala. E dois deles foram esses. O primeiro quem não é fiel no pouco, como será fiel no muito, né? Então, a recomendação é essa mesmo. A fidelidade é um exercício, né? Eu não sei se você já tem decora os 9 gomos do fruto do Espírito Santo, né? As 9 qualidades do Espírito, virtudes, que é o amor, a alegria, a benignidade, a bondade, a mansidão, fidelidade, domínio próprio. A fidelidade lá, alguns traduzem por fé, porque a palavra é a mesma, né? A fé e a fidelidade é a mesma palavra em grego. O Thales vai saber melhor qual é a variação, pistes ou pistel, alguma coisa assim, mas é a mesma palavra, tanto pode ser traduzido como por fé, como por fidelidade. Então, sem fé não tem fidelidade, e sem fidelidade não tem fé. Tiago diz isso de uma outra maneira, né? A fé sem obras é morta. Olha que coisa séria. A segunda percepção que você falou aí, que Estevão foi um imitador de Cristo, que é o que nós somos chamados a ser, né? Até enquanto morria. E nós precisamos ser imitadores de Cristo enquanto vivemos. Durante toda a nossa vida, buscar imitar a Cristo. Ser imitadores do Senhor, dos seus atos, na sua maneira de ver, na sua maneira de tratar. Isso é também uma caminhada. E a terceira percepção, que na verdade foi a primeira, é uma frase que eu negritei lá no texto, que diz: ele fixou seus olhos aonde? No céu, né? Ele fixou seus olhos no céu. Onde nossos olhos estão fixos? A gente precisa cuidar das coisas da terra, é óbvio. A gente precisa cuidar da vida, precisa cuidar do trabalho, da família, mas, de alguma forma, a gente precisa entender que não é aqui o nosso descanso, que não é aqui o nosso lugar definitivo. A gente tem sempre essa sensação de transitoriedade. Você sabe que as pessoas mais usadas por Deus, tremendamente usadas, foram pessoas que alcançaram a maior percepção de transitoriedade. Eu sou transitório, eu estou passando, eu sou passageiro aqui, sou peregrino, tem até um hino, né? Fala por isso. Eu sou peregrino, peregrino sou. Então a gente perde um pouco. E aí eu gostaria de uma participação de vocês. Vocês acham que é verdade que a gente perde um pouco essa percepção de peregrinidade da vida? Parece que a gente está aqui e vai ficar aqui para sempre, não é? Não tem um pouco isso? A gente briga muito pelas coisas daqui, a gente luta muito, a gente se estressa muito, tudo pelas coisas daqui. Então, essa sensação de transitoriedade, eu diria mais do que sensação, essa consciência de que eu sou peregrino, de que eu sou transitório, gente, isso não me aliena. Os grandes homens de Deus foram... O Guilherme pregou sobre isso uma vez na quarta-feira. Foram pessoas que mais realizaram coisas nesse mundo. Eles fundaram universidades. Quantos pastores, quantos homens de Deus fundaram universidades, revolucionaram países, né?
A gente, às vezes, conhece pouco a nossa história. Eu quero aconselhar você, como líder, conheça a história do cristianismo. Não sei se o Ricardo percebeu, lá no Polo eu estou o tempo todo colocando coisas de história, da nossa história, de várias épocas, tanto mais recentes quanto falar, pela importância que isso tem para a nossa vida, né? E essas pessoas que tinham essa consciência, peregrino eu sou, não sou daqui, aqui não é minha pátria definitiva, eu estou de passagem para o Senhor. Ele começa a olhar para além do horizonte. Ele começa a estender a sua perspectiva. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, Deus os usa de tal maneira que eles fazem grandes coisas aqui na Terra, coisas que ficam para sempre, né? Teve um deles que falou assim, espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Eu acho que foi Moody que falou isso. Ou algum desses grandes homens de Deus não tão antigos. Espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Tá bom? Queria deixar vocês à vontade para qualquer comentário. Fiquem à vontade se alguém quiser fazer alguma adição. Enquanto isso, eu quero lembrar então por onde nós passamos, né? Recapitulando aqui, quando sua fé estiver sendo provada e quando você estiver sob pressão, lembre-se dessas 3 coisas. Por isso que a gente estudou. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Às vezes, os poderes que nos envolvem. A Amanda passou recentemente por uma situação de estresse limítrofe no trabalho dela e era o quê? Um grande poder, uma grande autoridade. Mas esses caras são nada. Essas pessoas são nada. Esses poderes do mundo são nada diante de Deus. Maior é o que está em nós. Então, se o que está em nós é o Espírito Santo, nós somos maiores. Se o que está em nós é o Espírito Santo, nós somos maioria, porque não estamos sozinhos. Eu e Deus somos maioria, meu querido. Você e Deus é maioria. E se o Espírito Santo está em nós, com Cristo, porque foi o melhor que Deus pôde fazer por nós, ou seja, não há nada melhor do que Cristo, mas com Cristo, por incrível que pareça, o melhor de Deus ainda está por vir. Nós não usufruímos nada ainda. Nós temos só gotinhas. Tem um hino do cantor cristão que diz isso, né? Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. É isso aí. Que Deus nos abençoe para a gente ter essas percepções que nós temos aquele que com Deus, com Cristo, nós somos maiores, nós somos a maioria e nós temos uma esperança poderosa. O melhor de Deus ainda está por vir. Deus abençoe todos nós, como líderes, ministérios e de PGMs. Agora eu deixo aberto qualquer palavra. Fique à vontade para participar. Boa noite, Aline. iPhone, boa noite, iPhone. E a Ellen, né? Todo mundo conhece já o iPhone. Boa noite. Deus abençoe. Alguém quer falar? Fique à vontade. Essa foi a questão da dificuldade ali do jovem rico, né? Como ele tinha todo o seu tesouro na terra, nos bens que ele tinha, a dificuldade de seguir a Cristo, de pensar numa riqueza eterna, era muito grande. Então, quando você tem muitas coisas ou quer construir muitas coisas, e essas muitas coisas é para o seu usufruto, com certeza a dificuldade de pensar em ser peregrino é muito grande, porque ele não quer largar a vida maravilhosa que ele tem aqui, só que ele não sabe que a vida que ele pode ter na eternidade com Jesus é muito melhor, né? Com certeza. Então, quanto mais a gente colocar o nosso coração em adquirir coisas e essa aquisição ser para o nosso usufruto, realmente fica difícil pensar em ser peregrino. Agora, como o senhor falou aí, grandes homens que construíram coisas, universidades, ou seja, olha, tá vendo? Ele está construindo coisas que não é para ele, é para outros. Aí, é claro que o Senhor vai abençoar ricamente, porque o coração dele não está aqui, ele está pensando em outra pessoa, né? Então, Deus vai deixar ele até um tempo mais para terminar de fazer
essa construção e essas coisas. Perfeito. É isso aí, Luiz. E a gente precisa desenvolver, né, essas coisas em nós. Eu, às vezes, me vejo muito terreno, como o Paulo disse, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são daqui, né? Então, que Deus nos abençoe, queridos. Hoje é o que nós Ricardo, só lembrando aqui o que Ricardo comentou sobre o texto, aquele texto lá que fala que o nosso Deus, ele não vai deixar a obra inacabada. No primeiro momento, dá a ideia de, bom, já que Deus começou a obra, deixa eu ficar quieto no meu canto e ele vai terminar essa obra. Eu sou um vaso ruinzinho que ele vai terminar, ele vai arrumar. Mas é diferente, né? Porque ele conclui a obra, é uma via de mão dupla, né? Ninguém consegue ser um melhor aluno, um aluno destaque, se ele for só para a sala de aula, sabendo que o professor é um professor fantástico, aí ele vai lá ouvir, mas se ele não se dedicar a aprender, a mergulhar mais no que ele foi instruído, ele vai ser exatamente medíocre. Ele não vai crescer. Isso aí. É o que Paulo falou, né? Alguns passarão como que pelo fogo. Traduzindo, passarão raspando, né? Ficarão sempre como meninos na fé. Que nós sejamos aqueles que crescem. E o crescimento é algo que Deus quer nos dar, mas o que tem? Tem que plantar, tem que preparar o solo, tem que colher, né? Paulo disse, Apolo plantou e Paulo regou, Paulo plantou e Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Mas ele deu o crescimento em cima do quê? Do que foi regado, do que foi plantado. Tá certo? Então é isso. Deus